Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Higiene e Segurança do Trabalho. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Introdução à Segurança do Trabalho. Para começar, o trabalho é tão antigo quanto o homem. Um dos primeiros foi a caça e a produção agrícola, onde as pessoas eram definidas conforme a sua estatura para a realização de cada tipo de trabalho para sua sobrevivência. Porém, surgem as guerras e a necessidade de se defender. Então surge também a necessidade de aperfeiçoar os métodos de trabalho para prevenir a ocorrência de acidentes, quanto à fabricação de suas armas para ataque e também para defesa, bem como suas estratégias a fim de obter a sobrevivência. Fatos históricos quanto à segurança do trabalho. Desde a antiguidade são encontrados relatos de trabalhos que causam doenças. No século IV a.C., a toxicidade do chumbo nos mineiros. Depois de Cristo, porém no início, condições de saúde dos trabalhadores expostos ao chumbo e poeiras. Equipamentos de proteção respiratórias feitos com membranas de pele de bexiga de animais eram conhecidos na época como máscaras. Envenenamento por enxofre e zinco, e já no século XVI descreve-se na mineração a doença chamada asma dos mineiros, hoje conhecida como silicose, devido ao contato com a poeira de sílica. Relatos da Idade Média apresenta a doença dos escribas, que eram pessoas que ficavam um dia inteiro com um conjunto de tipos a fim de montar palavras, textos, a fim de registrar todo o acontecimento ou fato ocorrido da época. Também condições de trabalho nos garimpos e nas minas, pois as pessoas que trabalhavam nesse tipo de trabalho não tinham uniforme, muito menos equipamentos de proteção para a sua sobrevivência. Marco histórico. Em 1700, na Itália, surgiu o livro De Morbis Artificum Diatriba, que traduzindo significa Doenças dos Trabalhadores, no qual relacionou os riscos à saúde ocasionados por produtos químicos, poeiras e metais. Ele orientava os demais médicos a fazer a seguinte pergunta ao paciente: qual o seu trabalho? Doenças e tratamentos para condições de trabalho para os ourives, olhar para o infinito como modo de evitar a fadiga visual, pois não existia remédio específico para curar determinadas doenças. Fatores de riscos psicossociais, como jornadas excessivas, a baixa qualidade da alimentação e o salário abaixo, etc. Com o surgimento da Revolução Industrial, no século XVIII ocorreu o avanço tecnológico. Então, as máquinas foram criadas e foram sendo automatizadas. Se vocês observarem a imagem abaixo, ocorre aí o registro de uma tecelagem, onde tem trabalhadores efetuando aí o comando, a operação de máquinas de tear. A máquina de tear é a máquina utilizada para fazer o tecido. Nesse tipo de fábrica, era muito comum o trabalho efetuado por mulheres. Porém, quando a mulher ficava grávida e tinha o seu respectivo filho, ela o levava para o trabalho. Ela tinha horário para amamentar a criança e conforme a criança ia crescendo, automaticamente ela começava a ajudar a mãe no próprio ambiente de trabalho. Isso era muito comum. Porém, ocorriam morte dos trabalhadores, principalmente mulheres e crianças, no caso, mães e filhos. Inexistência das ações preventivas, somente tratamento das consequências do adoecimento ou dos acidentes. Então, o que existia nessa época? Esperava-se a máquina quebrar para consertar. Assim também ocorria para o ser humano, ou seja, esperava que ele ficasse doente para depois correr atrás da cura. Já em 1802, na Inglaterra, surgiram as leis das fábricas, do inglês Factory Law ou Factory Acts.
abrangendo inicialmente as indústrias têxteis e, mais tarde, todas as atividades industriais. Evolução das primeiras leis trabalhistas. Em 1833, Labour of Children foram leis estabelecidas para crianças ou pessoas menores de 18 anos. Dentre essas leis, surgiram a definição de horário de almoço para crianças, proibição do trabalho noturno, jornada máxima de 8 horas para crianças entre 9 e 13 anos e jornada máxima de 12 horas para pessoas entre 14 e 18 anos. Entre 9 e 13 anos, também existia a obrigatoriedade de efetuar 2 horas de aula por dia. Já em 1844, na Inglaterra, Factories Law incluía a obrigatoriedade de comunicação e investigação de acidentes fatais e a proteção de máquinas. O que significa isso? Que o mais importante era proteger a máquina, o equipamento, e não apenas o ser humano. Com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, ocorreu o aumento da inclusão do trabalho feminino das indústrias e nos hospitais. Por quê? Para fabricar bombas, no caso aí a primeira imagem abaixo à esquerda, observe-se que as mulheres elas têm uma determinada visão, acurácia, trabalha com uma sintonia um pouco melhor, não é tão bruta, ela é sensível, então acaba sendo melhor para efetuar o tipo de trabalho que exige muita técnica. Já a imagem abaixo à direita, as mulheres foram inseridas para os trabalhos nos hospitais, porque normalmente as mulheres elas eram normalmente mães. Então ela já crescia aprendendo a cuidar de crianças e, consequentemente, utilizava-se para efetuar o tratamento e cura das pessoas que porventura continham algum tipo de doença ou acidente. No século XX, ocorreu a criação de vários organismos internacionais, como a American Conference of Governmental Industrial Hygienists, com a sigla ACGIH, National Institute of Occupational Safety and Health, com a sigla NIOSH, e no Brasil, a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, conhecida também como Fundacentro. O que temos nas condições atuais? Ou seja, a sociedade pós-Segunda Guerra. Houve a necessidade de crescimento e reconstrução rápida, sem desperdícios. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, surgiu a automação industrial. As indústrias no Brasil se desenvolveram a partir de mudanças estruturais de 3 tipos. A primeira delas, mudanças econômicas, através do surgimento aí da crise do café e a Grande Depressão de 1929, mudanças sociais, por causa da abolição do trabalho escravo e a respectiva entrada de imigrantes de diversas nacionalidades e também a descentralização populacional. E as mudanças políticas, ocorridas devido à proclamação da República e também da ditadura de Vargas. No período de 1500 a 1808, conhecido como o período da Proibição, Portugal não permitia nenhum tipo de produção na colônia. Tudo o que era utilizado vinha de Portugal. Já no período de 1808 a 1930, chamado período da implantação, é dividido em 2 fases. A primeira delas se estendeu de 1808 a 1850 e incluiu os fatos a seguir. Entre 1808 a 1828, incentivo do comércio exterior desfavorecendo a indústria, e em 1844, taxas de importação para 20% sobre produtos sem similar nacional e para 60% sobre aqueles com similar nacional. Ou seja, perdia-se muito para poder ter algum tipo de produto no Brasil. Em 1846, a indústria têxtil obteve incentivos fiscais e as matérias-primas da indústria do país receberam isenção das taxas alfandegárias.
Surgiu na indústria no Brasil em 1870 a segurança e saúde no trabalho. Em 1891, ocorreu então o surgimento dos primeiros dispositivos legais relativos à proteção do trabalho, ou seja, a inspeção do trabalho, que era a fiscalização permanente de todos os estabelecimentos fabris em que trabalhavam menores. Já em 1919, os acidentes de trabalho e respectivas indenizações começaram a ocorrer. Já em 1943, a CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalhador, consolidou em um único documento as legislações esparsas sobre direito do trabalho e segurança e saúde no trabalho. Em 1977, o Brasil foi considerado campeão mundial em acidentes do trabalho. Ocorreu a necessidade de estabelecer normas preventivas. Então, dentre elas, consta-se no artigo 200 a prevenção, equipamentos de proteção individual, manuseio de combustíveis, trabalhos de mineração, circulação quanto aos ambientes de trabalho, temperatura, riscos químicos, higiene nos locais de trabalho. Então, essas são algumas das coisas que surgiram para prevenir o acidente e também a morte do trabalhador em determinado ambiente de trabalho. Em 1978, ocorreu a aprovação das normas regulamentadoras, conhecida também como NRs, que consiste atualmente em 35 volumes, de segurança e medicina no trabalho, promulgada em 1988. Também surgiu o modelo de Organização Internacional do Trabalho, também conhecido pela sigla OIT, e também o sistema tripartite paritário, que envolvia governo, empregadores e trabalhadores. Por que o governo acabou entrando nesse sistema? Porque para ele estava sendo um gasto muito alto. Por quê? Quando o trabalhador sofre o acidente, ele automaticamente é encostado. Então ele fica durante 15 dias encostado, onde quem paga por esses 15 dias é o próprio empregador. A partir de então, quem passa a pagar o trabalhador é o governo. E muitas vezes o trabalhador não chegava mais a voltar, era até aposentado. E a partir de então, ele recebia o benefício do governo. Estatísticas atuais. Boletim de 2017. Nós tivemos aí 700 mil acidentes de trabalho por ano em todo o país. O Brasil é a quarta nação do mundo em acidentes do trabalho, atrás da China, Índia e Indonésia. Período de 2012 e 2016, nós tivemos o registro de 3,5 milhões de acidentes do trabalho. Tivemos aí o registro de 13.363 pessoas mortas, causando também um prejuízo de 22 bilhões e 171 milhões de reais. 450 mil pessoas sofreram algum tipo de fratura. Já na construção civil, nós tivemos a morte de 395 trabalhadores. E o setor de serviços, como motoristas profissionais, que são aqueles que possuem carteira D e E, normalmente carteira E, que é considerado a carteira profissional, que são aqueles que dirigem caminhões e carretas, nós tivemos 1.500 mortes por ano. Muito obrigado e até a próxima aula.